Boa noite, vamos para mais um vídeo do canal Marcionita. O tema do nosso vídeo de hoje é Os Milagres. Toda a narrativa dessa Bíblia sobre Crestos e os seus milagres, ela consiste no acréscimo católico que Crestos foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Crestos, então, supostamente sendo um homem comum, recebe o Espírito Santo em forma de pomba, ao qual, então, depois desse episódio, o Espírito Santo entra dentro dele, entre aspas, lhe concede superpoderes, como operar milagres, andar sobre os mares, levitar, etc, etc. Bom, baseado nessa narrativa, os homens, como supostamente Cristo foi, podem operar milagres. E veja que os católicos, eles colocam isso na Bíblia, São João 14:12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, pois eu vou para o meu Pai. Também está incutado isso aqui em Marcos 16, capítulo 17 e 18. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Gostaria de fazer a seguinte pergunta: qual seria a finalidade de Crestos vir à Terra e fazer milagres? Bom, dificilmente, alguém no nosso sistema religioso teria essa resposta. Mas a gente vai descobrir isso lendo A Criação segundo os Marcionitas, um trecho, Por fim, o santo Deus olhou desde o alto céu e viu que os homens sofriam de miséria na matéria e do seu Criador. Ele se compadeceu daqueles atormentados e torturados no fogo do inferno, e ele enviou seu filho para resgatá-los. Ele disse: vai para baixo, assume-te a forma de servo e finge-te como os filhos da lei. Cure suas feridas, dê vista aos cegos, traga seus mortos à vida, realize sem recompensa nenhuma os maiores milagres de cura. Então o Deus da lei terá ciúmes e vai instigar seus servos para te crucificar. Bom, a resposta é essa. Depois de ler esse trecho do mito marcionista, a intenção de Crestos vir aqui operar esses milagres era despertar não somente a atenção, mas também a inveja dos arcontes, ao ponto dele querer matá-lo. E ao matá-lo, supostamente, ele poderia entrar no Hades e esvaziá-lo. O Salvador, ele foi quase morto, entre aspas, pelos judeus depois do seu primeiro discurso, que está contido em Lucas capítulo 4. Eu não vou colocar aqui, que ele é meio extenso, mas quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Bom, tentaram matá-lo, empurrando para um abismo. Bom, qual foi a fala que gerou tamanha ira entre os judeus? Foi que ele acusou o Deus judeu, Jeová, demandar seus profetas em plena seca de 3 anos e meio, provocada por ele mesmo. Ele só mandou seus profetas visitar as dificuldades de uma viúva e de um leproso. Bom, a crítica de Crestos era cheia de razão, pois deveriam existir centenas ou, por que não dizer, milhares de doentes e viúvas, porque naquele tempo estava tendo uma seca, de 3 anos e meio. Imagine vocês, 3 anos e meio de seca. Porém, o Deus da lei, o Deus judeu, ele só mandou seus profetas visitarem somente 2 pessoas no meio de tantas. Essa foi a reclamação de Crestos. Depois de dizer essas palavras, despertou a grande ira dos judeus e tentaram precipitá-lo, no abismo. Mas o que ninguém nota, isso é bastante interessante, Dá uma olhadinha aí, dá uma lida aí. É que nem nota é que ele, na hora que estava empurrando ele passou no meio das pessoas como um fantasma, Ninguém nota isso, Ninguém nota que pensa que Crestos realmente é um homem, Bom, mas tudo bem, vamos continuar. Cresto, ao contrário, ele curou todos que vinham até ele e demonstrou um total domínio das leis físicas da matéria desse mundo, como levitando, andando sobre os mares e aparecendo e desaparecendo. Fazendo isso, ele despertou os ciúmes dos arcontes, que era realmente seu plano.
Agora eu queria comentar alguma coisa de Marcos 16, versículos 17 e 18. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, né? Bom, baseado nesse versículo, tem muita gente aí, a gente vê aí na net, né? Muita gente, até pastores, pegando, né? Em serpentes e realmente achando que esse versículo ele é verídico, pegando em serpentes e morrendo, né, na própria igreja, né? Agora eu queria dizer o seguinte, existe o Codex Sinaiticus que lá contém, né, os manuscritos mais antigos que possam existir. Então são cópias do século IV. Se você olhar no Codex Sinaiticus, você vai perceber uma coisa. O livro de Marcos, ele só vai até o versículo 8, onde é relatado para as mulheres que o túmulo está vazio e que Jesus ressuscitou, somente isso. E não há uma fala do Jesus ressurreto. Então, esses acréscimos de Marcos 16, do versículo 9 até o 20, se eu não me engano, são acréscimos católicos, que eles acresceram até na sua própria Bíblia. Porque, veja, pasmem, né? O que está no Codex Sinaiticus é as cópias mais antigas da Bíblia católica. Mas a gente vê um acréscimo católico ainda nessa Bíblia, para ajeitar, né? Fazer uns acertos aí possíveis de alguns, talvez, católicos, né? Faziam a igreja. Então, eles precisavam, de vez em quando, adequar a sua Bíblia, né, às perguntas que eles recebiam, né? Então, justamente isso não existe, principalmente na primeira edição da Bíblia Católica, tá? No Evangelho de João, eu vou fazer algumas observações. Segundo esse Evangelho e também na Bíblia Marcionita, Crestos, quando desce no céu, ele continua sendo espiritual, mesmo ele estando aqui na Terra. Crestos, na Bíblia Marcionita, ele desce do céu e começa a pregar em Cafarnaum. Isso é o que está na Bíblia Marcionita. Isso desqualifica os acréscimos e interpolações feitas, pelo menos em dois evangelhos, né? Pelos teólogos da ICAR, né? Que dão acréscimos um nascimento virginal. Bom, se você ler e tiver curiosidade de ver o Cristo relatado no Evangelho de João, ele é bem perto do Crestos relatado por Márcio. Segundo João, ele tem apenas a aparência de um humano. E compreende-se agora o que ele diz a Maria. O que existe entre eu e você, mulher? Ele não vê, né, Maria como sendo sua mãe. Porque ele diz aos judeus: vós sois de baixo, eu sou de cima, você é deste mundo, eu não sou deste mundo. O autor do livro de João, ele luta discretamente contra essa crença da origem de Davi, de Crestos, né? E da lenda de Belém, né? João 7,42. Você vê que em João ele não menciona a concepção virginal de Crestos. Segundo o relato do Evangelho de João, o Cristo lá relatado, ele não deve nada a Davi, não deve nada a Maria. Ele veio diretamente do céu para a Galiléia sem passar por Belém, sem passar por Nazaré. Quase nessa parte idêntica ao Evangelho do Senhor da Bíblia Marcionita, né? Queria falar também João, sobre João 14:12, né? Que diz lá que quem crê, tiver fé, fará maiores milagres do que Cristo fez. Bom, a Igreja Católica, naquela ânsia de fazer Crestos um homem comum, que não faz milagres por ele próprio, mas faz pelo poder do Espírito Santo, que desceu nele supostamente no batismo de João, ele abre então, se Crestos é humano e eu sou humano, e existe um versículo que diz que nós poderíamos fazer maiores milagres que ele, então, se eu tiver fé, abre para mim uma janela e para qualquer homem a possibilidade de fazer maiores milagres que Crestos. Por isso que nós estamos no século XXI, hoje em plena pandemia do Covid-19, e a gente está vendo isso cair por terra. Por quê? Cadê os milagres? Cadê as igrejas que operam milagres? Cadê os pastores curandeiros? Muitos deles já estão mortos pelo Covid, alguns estão confinados com máscaras nas suas casas. E cadê esse suposto poder? Não é verdade?
Então esse Covid-19 serviu para uma coisa, para desmascarar justamente a farsa desses milagres, né? Bom, esses acréscimos católicos na Bíblia geraram uma onda de charlatanismo, até em alguns casos inocentemente, pois eles acreditaram ou acreditam na inerrância da Bíblia. Pena que eles não sabem que muitas coisas que lá estão escritas não foram escritas e nem ditas por crestos, mas sim são acréscimos católicos colocados para sustentar a sua doutrina. Bom, segundo o Evangelho de Judas, o título do capítulo é esse, o Ministério Terrestre de Jesus. Eu vou ler para vocês. Quando Jesus apareceu na Terra, ele executou milagres e grandes maravilhas para a salvação da humanidade. E desde então, alguns caminharam de maneira reta, enquanto outros tomaram o caminho das transgressões. E os 12 discípulos foram chamados. Ele começou a falar com eles sobre os mistérios do outro mundo e o que aconteceria no final. Frequentemente, presta atenção, frequentemente ocorria que dele não aparecer aos seus discípulos como ele mesmo, mas sim como uma criança. Então isso aí realmente ele quebra totalmente, né, essa ideia de que Crestos realmente fosse humano. Como é que um humano, uma hora ele aparece como homem, uma hora ele aparece como criança? Totalmente coerente. Bom, agora vamos para Paulo. Paulo, ele é o nosso decifrador, né, dos enigmas, né? Ou seja, ele realmente que bate no peito e diz: se alguém vos pregar outro evangelho que não seja o meu, considera anátema, né? Então, tudo que eu não disse, tudo que eu não afirmei, considera anátema. Então, vamos lá. Se vocês lerem as cartas de Paulo, vou frisar bem, as cartas de Paulo, não em Atos dos Apóstolos, que Atos dos Apóstolos foi escrito no ano 200 e as cartas de Paulo foi escrita no ano 60 e 80. Possivelmente, Atos dos Apóstolos foi justamente escrito pelos bispos para tentarem fazer com que o Paulo das cartas fosse um Paulo católico, interpolando e acrescentando nesse livro de Atos dos Apóstolos. Bom, nas cartas autênticas de Paulo, não existe nenhum momento em que Paulo tenha curado alguma pessoa. Paulo seria a pessoa mais apta, depois de Cristo, a fazer operação de milagres, porque ele evangelizou o mundo daquela época. E se fosse consistente isso, ele operaria milagres iguais ou superiores ao de Crestos, mas a gente não vê um único milagre nas cartas autênticas de Paulo. Por quê? Porque justamente os milagres foram feitos somente por Crestos com uma finalidade, e homem nenhum teria a capacidade de replicar esses milagres. Isso é um fato. Você pode notar que no livro de Atos, eles tentam fazer com que Paulo operasse milagres, né? Está em Atos 19:11. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. A pergunta é, onde é que estão esses milagres maravilhosos, né, que o livro de Atos fala? Existem 10 cartas autênticas, né? Da onde que eles tiraram isso? Tiraram isso da caneta e da mente deles, justamente para interpolar e para fazer com que Paulo fosse alguém que seguisse a sua doutrina. Para finalizar, eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. Porque um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e o outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Tá aí a mesma coisa, né? Aquela camada católica colocada na nossa Bíblia, que o Espírito vai entrar dentro da gente e a gente realmente vai operar milagres. Isso daqui é uma interpolação católica, por isso que nós estamos reconstruindo a Bíblia Marcionita, expurgar de uma vez por todas essa camada católica na nossa Bíblia, né? Tendo isso, todo mundo quer dar uma de super-homem, né? Pensar que tem superpoderes, né? Ao ponto de pegar as serpentes, né? Fazer culto com serpente na mão e morrendo por picada de cobra, andando sobre os mares e morrendo afogado, tentando fazer um jejum de 40 dias e morrendo de fome, porque o homem só consegue ficar 21 dias sem comer, e assim por diante. Bom, como eu disse, reiterando, isso aqui é uma interpolação católica.
Porque Paulo, para dizer uma coisa dessa que ele disse aí supostamente, dons de curar, ele seria justamente o que mais curaria e mais operaria milagre. Mas nós não vemos um só milagre nas suas cartas, né? Então isso daí é uma interpolação católica.